sapato, ele destruía acessórios dela, ele rasgava roupas dela. Hoje, ela pega coisas melhores que ela tem, bota numa mala e leva a mala no carro para trabalhar. Que é isso? Olha que Certo? transtorno, gente. É um transtorno absurdo. Quando ela chegou algumas vezes a confrontar ele para isso, ele fez um escândalo tão grande, ele gritava tanto dentro de casa, como que ela pode dizer uma coisa tão absurda dessa dele? Ele fez isso de uma forma tão convincente que ela começou a pensar que ela estava louca. Olha isso. Que realmente não é possível um outro ser humano fazer uma coisa dessa. Como é que ele ia destruir remédio dela? Entendeu? Então, e ela descobriu que tudo foi ele que fazia. Mas ele faz de uma forma que convence você de que a pessoa louca é você e não ele. Então, quanto menos você acredita em você, mais você acredita nele. Esse é o jogo, entendeu? Mas ele consegue manipular, dirigir você. Porque você já não confia mais na sua bússola interna, você já não confia mais na sua percepção, na sua visão, no seu conceito, no seu entendimento. Então, o que você vai fazer? Você vai escutar ele. Certo? É uma forma de guiar a pessoa nesse sentido. É um jogo de manipulação e de poder, né? Que é bastante cruel. Meu Deus do céu. Ainda nessa questão da estratégia, tem mais... Tem uma estratégia muito comum que é o jogo do silêncio. O jogo do silêncio é uma punição. Qualquer coisinha que o narcisista faz, que ele se aborrece com aquela pessoa, ele castiga, ele pune de alguma forma. E o silêncio é uma forma de ignorar a pessoa. Ele simplesmente faz de conta que ela não existe. Ela ou ele, né? Ignora aquela pessoa dentro de casa. Então ela se sente anulada, ela se sente rejeitada, ela se sente só, ela não sabe o que ela fez para causar aquele transtorno, ela começa a entrar em desespero, querendo saber o que foi que aconteceu para ela consertar. Ele não fala, certo? Olha, ele não conta. E ele fica em silêncio um dia, 2, uma semana, 1 mês, às vezes 6 meses em silêncio. E muitas pessoas fazem um jogo do silêncio. Eu conheci vários casos onde o marido começava a fazer o jogo do silêncio porque ele já estava aprontando alguma coisa do lado de fora, certo? Então, não tinha possibilidade de questionamento, ele saía a hora que ele queria, voltava a hora que ele queria, ignorava completamente aquela pessoa, e quando ele resolvia voltar, ele voltava e não queria discutir nada. Não pode conversar sobre aquilo, anula, vira a página e vive como se não tivesse acontecido, porque o estado dele já mudou, o humor dele já mudou. Ou seja, tudo intencional. Não é possível, não é? Intencional. Não Porque tem coisas no narcisista que é impulsiva, certo? Tem coisa que é impulsiva. Vamos supor que você pegou o narcisista numa mentira. Você revelou uma mentira dele. No impulso, ele vai contar uma outra mentira. No impulso, ele vai gritar, ele vai reagir. É impulsivo. Agora, tem coisas que são premeditadas, certo? Ele sabe o que ele quer fazer, ele precisa de um tempo para fazer, então ele faz o jogo do silêncio. Ele sabe que ele botou aquele documento ali, porque ele sabe que ele vai tirar depois e vai pedir, entendeu? Então, algumas coisas são impulsivas, outras coisas são premeditadas, são calculadas, né? Exatamente para levar uma pessoa a esse desespero, a esse sentimento de anulação, né? Que a pessoa se sente completamente anulada. Verdade. Né? A senhora está falando aí, doutora Elizabeth, eu estou imaginando aqui como é que essa questão, nós discutimos isso também lá na rádio, é o comportamento de um pai e uma mãe narcisista. E há uma reclamação muito grande, sobretudo lá no nosso debate, e aqui também, sobre essa questão, como é que eu lido com isso? Muitos filhos falando sobre isso, né? Como é que eu faço? Porque é uma figura de autoridade, são figuras de autoridade, né? Que por si só já tem uma carga muito grande, né? Você imagina com esse transtorno. O que a gente espera de pai e mãe é acolhimento, é apoio, é afeto e é amor. Narcisistas não conseguem fazer nada disso. Então você imagina uma criança pedindo pelo amor de Deus para ser amada e sendo rejeitada o tempo todo. Porque o pai e a mãe narcisista
também são exploradores, como todo narcisista. A gente não pode pensar que porque uma pessoa gerou alguém que ela mudou de personalidade. Ela não muda, ela continua sendo quem ela era, com a mesma incapacidade de antes. Então, o pai ou a mãe narcisista, ele não dá afeto, ele não se importa com a necessidade, com o sentimento do filho, ele abusa, ele anula, ele explora, ele quer que aquela criança, que aquele filho, independente da idade, sirva a ele, né? O filho é como se fosse uma extensão dele para resolver os problemas dele. Então, existem filhos que estão no lugar, ocupam um lugar diferente do outro. Isso, às vezes, confunde os filhos. Porque tem filhos que ocupam o lugar do bode expiatório. É aquele filho que é acusado de tudo, que é criticado em tudo, é aquele que é responsável pela doença da família. Porque o narcisista gosta de apresentar que ele tem uma família perfeita, porque isso compõe a máscara de grandiosidade. Então, alguém tem que representar a doença. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, o bode expiatório é aquele que representa a doença familiar. Tudo de ruim é para aquele. Pode ser uma pessoa prestativa, bondosa, uma pessoa educada, uma pessoa que se esforça para fazer tudo dentro de casa. Não importa, ela foi escolhida, ela vai levar o lixo da família. O outro, que é o filho dourado, é aquele que vai ser a idealização da família. É o perfeito. É o que vai simbolizar essa grandiosidade. Então, vai ser aquela pessoa melhor do mundo, mesmo que seja uma pessoa rebelde, que não quer estudar, não quer trabalhar, que não importa qual é a característica dele. Ele vai receber o título do perfeito. E esse, que é o filho dourado, ele é criado para estar a vida inteira dependente desse pai e dessa mãe. Porque esse filho dourado vai ter dificuldade de ter autonomia, porque essa mãe ou esse pai vai fazer tudo para ele. Então ele não tem autonomia, ele não aprende, ele não descobre os valores que ele tem, a capacidade que ele tem, ele não exerce nada por ele mesmo, então a autoestima dele também fica baixa. Olha isso. Certo? Então, eu já tratei de muitas pessoas que foram filhos dourados e que foram filhos bode expiatório. Os dois crescem com uma autoestima muito ferida, os dois. Mas é muito comum você ver, aqui é comum, não é uma regra geral, mas é comum você ver aquele que é o bode expiatório ser mais bem desenvolvido na vida, em termos profissionais, porque ele não teve ninguém por ele, entendeu? Ele não teve amparo.